Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este episódio será exclusivamente dedicado à antevisão da Volta à Espanha, a última das três grandes voltas desta época. Com o Falso Plano vamos ter um acompanhamento, como já vem sendo habitual, diário, tanto no Twitter, sobretudo no Twitter, como também com posts de antevisão das etapas seguintes. Antes ainda de iniciar a volta, vamos ter os posts de antevisão das equipas, de antevisão da prova, fantasy e do Velo Games. Isto tudo podem seguir em falsoplano.ghost.io. Hoje connosco temos Miguel Pratas, temos Lourenço Graça, eu sou o Henrique Augusto e temos um convidado muito especial que vou desde já pedir para se apresentar, o primeiro convidado intercontinental do Falso Plano. Temos connosco o Leandro Bittar. Boa tarde, Leandro, e antes de mais, obrigado por teres aceito este convite. Olá, Henrique. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade de falar de ciclismo além mar, né? Interagir com vocês de Portugal, sempre uma fonte de conteúdo para todo mundo que gosta do ciclismo aqui no Brasil. E falar da Vuelta também, muito prazer. Obrigado ao Miguel pelo convite, o Pratas, e também ao nosso querido aí Lourenço que está com a gente nesse episódio. E vamos começar exatamente por ti, Leandro. Antes de nos pormos aqui com grandes teorias, vou-te fazer uma das perguntas mais simples que há a fazer. Temos uma grande start list para esta volta, a um nível que já não víamos há alguns anos. Quem é para ti o principal favorito e porquê? Essa é uma pergunta que já encosta a faca na barriga, né? Já coloca ali contra a parede. Começamos É, logo a sério. Porque exato. Esse ano especialmente a gente tem um start list, valioso para a Volta à Espanha, mas eu acho que o favorito é o Roglic, pelo que ele fez esse ano já, pela forma como ele chega, acho que ele chega descansado, eh, com ótimos resultados, foram 4 voltas que ele participou, venceu as 4 e a forma como ele venceu também sem esbanjar demais, torna ele para mim o cara a ser a referência dessa prova, né. Tem também a grande equipe ao redor dele e claro, não que ele não é um favorito absoluto, mas é, na minha opinião, o cara que vai ser aí a referência. Até a gente vai evoluir esse assunto aí, como que o Jonas Vingegaard chega, né, o companheiro de equipe dele e tudo mais, temperos dessa competição, até mesmo que tem o atual campeão, o Remco Evenepoel também está na prova. Mas respondendo claramente para você, minha aposta é no Roglic. Bem, Lourenço, eu ia passar para ti em seguida e a pergunta era se concordavas com o Leandro, mas conhecendo-te como te conheço, acho que a resposta é óbvia e é que sim, não é? É assim, é claro que o meu coração está na vitória do Roglic, mas efetivamente tenho algumas dúvidas se possa ser isso que vai acontecer ou não, porque como vocês já comentaram, temos uma start list incrível, com grandes nomes e se nos lembrarmos, por exemplo, da volta do ano passado, o Remco deu praticamente um bailinho ao Roglic. E mesmo entre Roglic e Vingegaard vem a grande questão, vem a grande questão se quem é que, na teoria, será Roglic o favorito, mas na prática veremos quem é e se acaba, na minha opinião, aquilo que é um mito, que é um mito não, que é algo que se tem visto, que é o Vingegaard apenas estar bem numa grande prova, que é o Tour. E isso para mim é uma grande incógnita e depois vai depender muito daquilo também que Roglic poderá ou não fazer. E essa dinâmica que já falaste e que o Leandro também tocou ali, acho que é um dos pontos principais de interesse nesta volta à Espanha. Como é que vai a Jumbo liderar com ter, se calhar, no seu plantel, para além de longe a melhor equipa, os dois principais favoritos? Achas que à partida vai haver um número um e um número 2 ou que vai ser a estrada a decidir quem é que trabalha para quem? Na minha opinião, acho que na teoria Roglic é o homem que parte como homem forte, como líder da equipa. Ahm, Na prática, acho que depois se vai decidir na estrada. Acho que basta, por exemplo, o Roglic ter um dia mau e perder ali 20, 30 segundos para as coisas poderem mudar um bocadinho. Ahm, Ainda assim, eu acho que existe
existe aqui uma situação dúbia, porque de um lado temos o Vingegaard, que foi o vencedor do Tour, que é a maior prova de 3 semanas. E depois temos Roglic, que venceu o Giro. Não de uma forma tão categórica como Vingegaard o fez, ahm, mas ainda assim, ah, E teve a preparação perfeita para a Vuelta, não é? sim, teve a Ah, preparação para a Volta. E o que eu, difere do que falaste há pouco do Roglic do ano passado e difere do Vingegaard deste ano, porque é sempre diferente vir à Vuelta vindo de um Tour sim, ou com um período muito mais longo de preparação, como o Roglic terá tido. sim, sim, verdade. E o que eu sinto aqui que pode existir é, e daí dizer que o Roglic parte como líder, é que eu creio que existe aqui uma dívida do Vingegaard para com o Roglic. Porque se nos lembrarmos bem, no Tour do ano passado, o Roglic tinha, salvo erro, uma clavícula partida, ou que a clavícula tinha saído do sítio, algo do género, e o Roglic faz um trabalho brutal para conseguir partir a etapa e torna-se uma das grandes etapas decisivas do Tour do ano passado, que lança Vingegaard para depois conseguir vencer o Tour. Ou seja, acho que existe aqui uma dívida que o Vingegaard pode pagar, que o Roglic pode cobrar agora na estrada e ser o Eu acho, Vingegaard a acho que trabalhar és para o um. Roglic. Acho que, em primeiro lugar, acho que és um romântico e isso fica-te bem, Lourenço. Eh, em segundo lugar, eu também acho que o Vingegaard não vai apunhalar o Roglic, mas acho que se as pernas estiverem mais fortes também não vai esperar por ele. Leandro, como é que vês esta dinâmica? É importante notar que a Jumbo anunciou o Vingegaard como o número Como um, né, líder, pois foi, como eu também líder. reparei. Isso tem um papel e acredito que eles vão testar. Não acredito que o Vingegaard veio para ser, um gregário, para ser um domestique do Roglic, vai trabalhar para o Roglic. Ele vem para testar como o corpo dele reage depois de uma vitória, numa grande volta, depois da vitória no Tour de France, né. E claro, conforme a coisa andar, ele é uma carta, ele é uma opção para a Jumbo-Visma fazer algo que ninguém fez ainda, de ganhar as 3 grandes voltas, né, no mesmo ano. Eh, eu então acho assim, imagina um cenário onde na 20ª etapa os 2 têm, igualdade. Pode até ser que o Vingegaard permita, que o Roglic Sim. retome a conquista, mas não acredito que ele vai abdicar inteiramente da capacidade dele, desde o começo. Acho que os 2 vão fazer a sua prova, e até a forma como o percurso, a gente vai falar sobre isso mais na frente, foi montado, permite isso, né, as primeiras semanas não deve ter grandes gaps de tempo, a não ser que tenha algum imprevisto de furo ou queda, alguma coisa assim, mas eles vão ser capazes de sentir um pouco, qual que está mais forte, qual que é a opção tática, inclusive, que a Jumbo pode ter para poder, superar os seus rivais, porque não é uma briga entre Vingegaard e Roglic, né, tem mais gente nessa briga, né. Eles vão ter que usar isso bem. E ainda por cima eles têm um fator que eu acho que ajuda neste caso de co-liderança, que é, parecem ser os dois bastante respeitadores e Sim, caso um deles perceba que o outro está melhor, eu acho que com facilidade são dois perfis, duas personalidades que trabalharão para o outro, como já fizeram em outras circunstâncias. Pratas, passando sem prejuízo, de, obviamente, de comentares esta discussão, à qual certamente voltaremos, porque é um dos grandes temas desta volta. Estes dois rapazes, os dois tubarões, vêm tentar tirar o título ao teu menino de ouro, ao Remco. Ele vem defender o título, mas desta vez a concorrência está mais apertada. Como é que quão confiante estás no desempenho dele? Eu estou muito confiante no desempenho dele. Acho que ele vai estar bem. Agora, não sei se isso vai ser suficiente para derrotar esta Super Ju. O Remco normalmente eh, tem meia dúzia de provas muito bem definidas no início do ano. E eu já falei nisto em podcasts anteriores. E raramente falha os seus objetivos. O ano passado eh, ganhou a Liège, São Sebastião, depois ganhou a Vuelta,
falhou só nos mundiais de contra-relógio para uma vitória surpreendente do Fosse e depois ganhou o Mundial. Portanto, em 5 objetivos conseguiu 4. Este ano já foi um bocadinho diferente. Ele tinha como um grande objetivo o giro. É verdade que abandonou quando estava com a camisola rosa, mas falhou. Nunca deu a sensação que ia dominar o giro. Por isso, na minha opinião, já falhou um objetivo. Depois disso, tem conquistado praticamente todos. Ganhou na Bélgica, ganhou São Sebastião outra vez, nos Mundiais, conseguiu ganhar contra-relógio, falhou na prova de estrada que não era bem ao seu jeito. E agora tem aqui este teste. Ele está a preparar-se em altitude, tal como fez no ano passado. Deixa-me só interromper-te só para pedir aqui a opinião sobre uma parte. Este é o percurso, para além de ser a concorrência mais forte que o Remo que já apanhou, é claramente o percurso mais montanhoso. Porque ele no giro de 21 acaba por não estava em condições ainda, e no giro deste ano ele não chegou às grandes montanhas. Ou seja, ainda não vimos bem o Remo em Angliru e Tourmalès, como vamos ver esta época. Sim, realmente essas duas etapas principalmente já estão um bocadinho acima do limite do que ele mostrou até agora, mas o ano passado também dizíamos isso dele e ele depois daquele estágio em altitude, pá, surpreendeu tudo e todos. Acho que fez uma volta, ganhou sem grande rivalidade, sem, sem grande sem grande disputa. Viu-se desde cedo nas primeiras etapas de montanha que ele conseguiu dominar. Eu acho que, se não estou em erro, ele tirando os contrarrelógios ao mais ganhou por 10 ou por 15 segundos. Porque também tínhamos um super Mas, né? Mas o Mas teve sempre em desvantagem com ele. Mas o Mas teve sempre em desvantagem. Teve sempre a vir atrás. Mas ganhou com muita maturidade, né, o Renko na volta no ano passado. Sim. É curioso, a gente está sempre em dúvida sobre ele, né? Sempre será? E o que ele demonstra, como o Pratas falou, é de um cara que sempre entrega, que tem alguns percalços na carreira, né? Tipo, por exemplo, o Mundial de Crono do ano passado, o próprio Giro desse ano com Covid, mas é um cara que está muito mais perto de contemplar as coisas que ele se propõe do que o contrário, né? De ser uma eterna promessa. Mas a nossa visão é quase sempre essa da dúvida, né? Então é curioso ver como que ele vai encarar, assim. Eu acho que é uma expectativa, mas ele tem plenas condições de conseguir brigar pela vitória da Volta à Espanha esse ano. Acho que isso é... E no Giro, principalmente, vimos ali uma série de etapas na segunda e na terceira semana que se tivesse lá o Remco íamos ter maior espetáculo, mesmo que ele não tivesse. Íamos ter respostas, eu acho que sobretudo íamos ter respostas, porque é a grande dúvida que ainda surge sobre o Remco, é como é que ele se pode dar nessas etapas de montanhas sucessivas, algum tipo de teste que ele não teve o ano passado na Vuelta. Sim. Mas eu já nem ponho esse tipo de teste em falta. Aqui o que eu considero é que realmente a concorrência é muito forte e as equipas rivais têm melhor equipa que ele, muito melhor equipa. Temos Isso é fato. Temos a Jumbo, pronto, sabemos que o Roglic vem bem, sabemos que o Vingegaard é o melhor grande voltista da atualidade, mas normalmente ele também aparece muito bem depois do Tour. Vamos ver se ele ainda tem gás no tanque, vamos ver. Mas só esta duplamente medo. Agora imagina meteres Sepp Kuss, também vamos ver se ainda tem energia, que é o melhor gregário de montanha do mundo. Depois tem mais 1 ou 2 corredores interessantes na montanha. E olhamos para a Quick Step, epá, tens ali 3, 4 corredores interessantes. Tens o Ian Hirt, que é uma incógnita ainda na montanha, não conseguiu fazer o que fez. Eu te digo uma coisa, acho que nenhum ciclista da Quick Step entrava no 8 da Jumbo, tirando o Remco, obviamente. Eu fiz essa brincadeira hoje. Se você dividir a Jumbo-Visma em 2 equipes, 4 ciclistas, né? 3 gregários pro Roglic, 3 gregários pro Vingegaard. E aí você coloca Kelderman, Van Baarle e Attila Valter. Não, Kelderman, Van Baarle e Sepp Kuss pro Vingegaard. Sepp Kuss, Gesing e Tratnik pro Roglic. Você tem 2 times melhores do que a Quickstep tem a oferecer pro Renko. Então você tem... E além da Jumbo, depois olhamos para as equipas da Emirates, que para além do João e do Ayuso, tem Marc Soler, tem Jay Vine, são corredores que já demonstraram andar muito bem em 3 semanas, e o Soler está muito mais disponível para os seus líderes do que era há uns anos. E depois olhamos para a Ineos, que apesar de não ter, na teoria, um líder tão forte, não metermos se calhar o Geraint Thomas já
ao nível destes que mencionámos, mas depois tem aqui Arandsman, De tem Plus, o tem Castro Bernal, se for Vieira. preciso ajuda, tem o Lawrence Plus, que acabou de fazer um top 10 no Giro, tem o Gana, que é muito útil. São três equipas muito superiores à Quickstep, e aí é o meu receio em relação ao Remco. Eu acho que eles até trouxeram uma Queria- equipa já mais a pensar que nas montanhas vai mandar a Jumbo. E eles vão tentar aproveitar outras oportunidades, porque é estranho o Van Wilder não vir, o próprio Alaphilippe no limite. Parece que não trazem a melhor equipa, sequer. Diz, Lourenço, ias acrescentar alguma coisa? Sim, não, eu queria só fazer aqui uma ressalva, voltando só um bocadinho atrás, que era em relação à questão da, da altitude, que é a questão que o ano passado, por exemplo, vocês estavam a falar do Angliru, que eles vão subir este ano, e o Angliru fica a 1555 metros de altitude. O ano passado, na penúltima etapa ou na antepenúltima, eles sobem ao Puerto de Neva Cerrada, que são a 1851 metros de altitude. Ou seja, Mas nós é já assim vimos o e o Remco. Angliru é 13. O ano passado Sim, eu mas lembro-me, tenho ideia, posso estar errado, mas lembro-me que na terceira semana Ah, era sim, pendentes sim. muito baixas, a maior Aqui parte do tempo. não é só a questão da altitude, é mesmo também as pendentes e a distância dessas pendentes. E a concorrência? sim, sim, eu acho que aqui a questão importante é mesmo a concorrência, porque no ano passado tivemos uma parede no início e em que, salvo erro, eh, Laguardia. Não, já não lembro se era Laguardia, mas tivemos uma parede em que nós. É, Tivemos o salvo erro na etapa. Picoiano, Sal, que era, uma coisa assim. é É, capaz, Pecoiano. salvo erro aquela etapa até em que o Alaphilippe cai. Ahm, e em que pensámos, ok, isto é mesmo o estilo do Roglic, o Remco chegou lá e, e ganhou tempo ao Roglic. Sim, deve ter sido a exibição mais Ah, impressionante da carreira dele, pelo menos para mim. sim, Da carreira neste tipo ah, de subidas, obviamente. Ele depois neste nas tipo de subidas. Lieges tem outras coisas. A minha questão aqui não é tanto a altitude, porque temos visto claras melhorias do Roglic em altitude. A minha questão é mesmo a diferença de equipas que existe. Era o Diz que o Leandro Leandro, estava. ias O acrescentar alguma Leandro, coisa? o Leandro estava a fazer aquele exercício e se calhar na cabeça do diretor da Jumbo foi exatamente aquilo que ele pensou. Ok, vou levar duas equipas. Ele consegue montar ali duas equipas. Olha, tu e tu ficam com o Roglic, tu e tu ficam com o Vingegaard. É. A gente tende a achar que a Volta à Espanha é uma prova mais tranquila, né? Aquela questão das etapas flats com a subida no final, né? Aquela coisa muito concentrada nas últimas montanhas. Esse ano, diferente do ano passado, a gente tem 5 etapas que passam dos 4.000 metros de desnível acumulado. Uhum. Então é uma prova mais dura do que foi a do ano passado, apesar de não ter as montanhas de grande altitude, né? O Tourmalet eu acho que vai passar dos 2.000, O Tourmalet mas é 2115, mas também não é por aí. também não é por aí. Mas É o único dia, acho eu. é, mas é uma prova um pouco mais dura do que foi o ano passado. E não sei, eu tenho a impressão de que a gente vai ter pelo menos uma primeira semana mais fácil de controlar. E na sequência a gente começa a conhecer um pouco mais do que cada um vai ser capaz de fazer. Eu acho que a etapa 13 e a etapa 14, elas vão dividir melhor aí quem está na briga de fato. Talvez ali a gente comece a ver a Jumbo tentando escolher um dos seus líderes, talvez também na própria UAE também. É tanto imprevisto que pode acontecer, né? A gente lembra que por muito pouco o Roglic não ficou fora da briga em 2019 por um tombo na crono por equipes, igual vai ter Uhum. na primeira etapa desse ano. Então é legal ter duas cartas, né? Mas em algum momento eles vão precisar jogá-las bem. E que cartas. E que cartas, exatamente. Estes são os três, são mais ou menos de forma unânime os três principais favoritos. Vamos agora aqui dar uma voltinha pelo aquela second tier que estão logo a seguir. Por nacionalismo, comecemos pelo João e pelo Lourenço. A nossa esperança nacional está com o João. Ele este ano fechou o pódio em todas as provas do World Tour por etapas em que entrou. Tem sido muito consistente. Dá sempre a sensação que lhe falta aquela pontinha de aceleração para poder lutar pela vitória. Mas tem também aqui
claramente a concorrência mais forte que já apanhou numa grande volta. Achas que o João tem capacidade para estar à altura? Infelizmente, acho que para além da concorrência, o maior problema não vai ser, ou o principal problema, ou aquilo com que ele se vai ter que preocupar primeiro não é a concorrência que existe nas outras equipas, mas provavelmente a concorrência que existe dentro da equipa. Porque existe a Ayuso, que fez uma bela volta o ano passado, estamos novamente em Espanha, e depois, lá está, acho que na volta com a Ayuso, o João vai ter que estar o dobro do que aquilo que esteve no giro. Ele tem que fazer muito mais do que seria normal para, para conseguir ficar à frente de Ayuso e provar dentro da equipa que ele consegue disputar É isso. E eu a acho que ele não prova. vai entrar como gregário, mas à primeira falha vai tornar-se um gregário. Por isso, ele tem tendência a muitas vezes entrar de menos a mais nas grandes voltas. E eu acho que ele aqui não vai ter margem para fazer esse processo. Exatamente. E E depois, temos montanha logo ao terceiro dia, sim, e diga-se. depois, um bocadinho ao contrário daquilo que o Prata estava a dizer, para mim, o Soler continua a ser aquele ciclista que eu não confio. Ele tanto pode, num dia, estar ao pé do João e ajudá-lo, como no outro dia disparar e ver o João a ficar para trás e mesmo assim vai porque se lembrou na cabeça que quer ganhar aquela etapa. Ele atinou e trabalha, mas é para o Pogacar. Pá, para os outros ainda não. Isto tem que ser Exatamente. um de cada vez. Aquilo é como lhe der na cabeça. Depois existe Vine, que para mim tem sido um bocado de desilusão este ano. Também resta saber para o que é que ele vai, mas acho que o João tem que principalmente preocupar-se com o que se vai passar dentro da equipa e depois sim pensar fora da equipa. E apontas para o quê então? Top 5, top 10? Acho que tendo em conta uh, a concorrência que existe dentro da equipa, ou seja, principalmente a Ayuso, e tendo em conta a concorrência que existe fora da equipa, acho que se ele conseguisse um top 5 seria um excelente resultado. Também vou apontar por aí. Leandro, comentares aqui um bocadinho as palavras do Lourenço e também já agora aproveitar para nos dizermos como é que vocês no Brasil e tu, o teu projeto, lidam com os desempenhos dos portugueses. Tomam alguma particular atenção? Não... Como é que isso funciona? Tem uma grande simpatia, sem dúvida, Henrique. Eu acho que o João é uma figura, né, desde que surgiu no Giro 3 anos atrás, né, vestindo a camisa rosa e tudo mais, cativou muita gente por aqui, né, o Botalume, né, foi um movimento que aderido. É claro que você até brincou sobre esse nome, a Giratuga, né, o pessoal, os portugueses que ficam muito raivosos com essas peculiaridades principalmente da forma como o João corre, né, de descolar e voltar depois, o Rebox Almeida, toda aquela brincadeira que ele traz junto. É, é, ele tem uma postura mais diesel, né, como se diz, né, menos Uhum. atacante. O português fica mais incomodado em criticar o trabalho das equipes ao redor do João do que o brasileiro. O brasileiro torce de uma forma mais Racional. racional, exatamente. E feliz com o que ele faz. Eu acho que esse ano o João deu um grande salto, né? O giro dele foi muito mais maduro, a vitória da etapa, a briga pelo pódio. Foi um passo importante. Eu acho que independente do que ele fizer nessa volta, ele já deu esse passo. Concordo que a visão é de um quinto lugar, um quarto lugar, e aí depende um pouco de como a prova se forma, né? Mas eu não consigo imaginar o João superando os 3 favoritos, né? Nem o Renko, nem o Vingegaard, nem o Roglic. Teria que ser uma combinação muito grande para que ele pudesse brigar pela vitória. Mas eu vejo o Ayuso como um cara que pode ser essa zebra, vamos dizer assim, invadir esse trio. Então, esse é um drama que a equipe UAE vai ter que administrar. Imaginando assim, de uma forma muito hipotética, falando assim, o João poderia fazer uma prova na roda do Geraint Thomas, protegido pela Ineos,
e muito provavelmente o Ayuso vai buscar o ataque em algum momento, não vai se preocupar muito com a consequência que o João pode enfrentar, sabe assim? Mas é muito legal. E tem outros, o próprio Rubem Fernandes, né? Os irmãos Oliveira, tem uma galera aí que vai ser bacana de acompanhar nessa edição da Volta também. Vão estar todos os portugueses que estão no World Tour vão estar nesta volta à Espanha. Nós já vamos falar um bocadinho disso mais à frente. É mais Pratas, do que... diz. Desculpa. É mais portugueses nessa edição da Volta do que brasileiros correram a Volta na história, né? Então, assim, é significativo. Também é aqui ao lado. A volta à Espanha sempre foi a que teve mais representação nacional. Pratas, o Lourenço e o Leandro já falaram aqui daquele que vai ser o papel do Ayuso. O Leandro disse inclusivamente que é o que vê mais próximo, o ciclista que vê mais próximo de se poder intrometer na luta com os três principais favoritos. O que é que tu esperas do prodígio espanhol nesta volta à Espanha, depois do terceiro lugar na estreia do ano passado? O que ele fez no ano passado, com a idade que ele tem, ainda só tem 20 anos, tinha 19, foi ao nível dos prodígios. Estamos a falar de prodígios, Pogačars e Remos aparecem uma vez de 10 em 10 anos. E o Ayuso tem esse potencial. O João Almeida não tem esse potencial. Entretanto, já conseguiu provar que consegue fazer pódios numa grande volta. Mas ainda assim, acho que este pódio no Giro, por um lado veio comprovar que ele consegue fazer pódios, mas por outro lado veio comprovar que ele não consegue ganhar. Porque apanhou um Geraint Thomas já numa fase de declínio da sua carreira, por assim dizer, com uma Ineos que era muito forte à partida, mas que foi tendo quebras, foi tendo abandonos, e contra o Roglic, que viu-se claramente não estava na melhor forma. Portanto, aqui acho que foi, costuma dizer, uma faca de dois gumes, e para o João Almeida. Mas acho que ele continua com um grande estatuto. Eles vão defender o João e o Ayuso enquanto for possível, e depois a estrada vai ditar quem é que é o mais forte. Acho que não E se tu pode. achas, o que é que Não tu se achas pode. do take do Leandro do Ayuso se poder intrometer com os outros três? Claro que pode, obviamente. Deixa-me só concluir. Estava a dizer é que eles não se podem pôr com as brincadeiras do ano passado. E quem for mais forte, o outro tem que dar o suporte. Fazem realmente, taticamente, ataques os dois, que não parece que tenham esse perfil, pelo menos o João. Pá, vai ter que chegar num ponto que tem que dar tudo pelo seu líder. E à partida, a mim parece que o Ayuso pode se intrometer no pódio. Tem capacidade para isso e até que tem capacidade para ganhar. Mas é tal coisa, eu não ficarei surpreendido se ele fizer pódio com estes grandes nomes, ou até mesmo se ganhar. Mas para mim, se ele não fizer um top 5, eu certamente não fico desiludido. Ele ainda é muito novo, ainda vai ter que perder muito para aprender. Também não ficarei desiludido se ele falhar, por exemplo, o top 5. Com Eu 20 ficarei anos, bastante acho que tem surpreendido tempo. se ele ganhar. Também ficarei surpreendido se ele falhar o top 5, mas percebo o que estás a dizer, no sentido de não é drástico para a carreira dele, mas a comparar com o que se está à espera à partida da volta à Espanha, falhar o top 5 seria uma desilusão para o Ayuso e para a própria UAE, penso eu. Sim, sem dúvida. Espero bem que falhe. Adorava que fosse um flop. Adorava que fosse um flop. Pá, só trazes mais vibes, Lourenço. Pá. Não sejas assim com as pessoas. Estou Leandro, ias acrescentar alguma coisa? a juntar-me Não. a juntar-me a ti pelo João. Diz, Leandro. Não, acho que a gente está bem alinhado aqui sobre essa possibilidade do Ayuso. Eu acho que o mais importante não é... Ele pode pifar na terceira semana. Eu acho que o mais importante é vê-lo capaz de brigar com esses caras, né? De tentar disputar uma vitória de uma etapa, tentar brigar pela camisa vermelha em algum momento, ser protagonista. Assim, eu acho que essa é a minha expectativa em relação ao Ayuso. Mesmo que quebre em algum momento. Mesmo que quebre. Saber que tá ali, sabe? Saber que tá perto. Não ser tão burocrático na disputa, assim, sabe? Tão sobrevivente, vamos dizer assim, na briga entre os favoritos, sabe?
Aqui dos grandes nomes, fica-nos a restar, ou pelo menos daqueles que eu considero os nomes que têm algumas hipóteses para o pódio, o Geraint Thomas, que nós já eliminámos 10 vezes, mas ele volta sempre. E o Henrique Mas, que sabemos que quando isto é em Espanha se transforma. O ano passado na Vuelta tivemos um super Henrique Mas, vem de 2 segundos lugares consecutivos. Achas que algum deles pode entrar na luta pelo pódio ou o nível está demasiado alto? Em desculpa. Eu tenho a impressão de que eles podem certamente brigar pelo pódio. Eu não consigo imaginar uma situação de prova que o Henrique Mas consiga vencer a Volta à Espanha. Acho que a crono vai pesar muito contra ele e não vejo ele atacante o suficiente para abrir na montanha a vantagem necessária, principalmente se os 3 pilares não tiverem nenhum imprevisto, né? Renko, Roglic e Vingegaard. Ele precisaria que os 3 falhassem para conseguir vencer. Então não acho que isso vai acontecer. E é similar ao que eu penso do Geraint Thomas. Fez um ótimo Giro de Itália, é um cara muito consistente, muito constante, mas se ele, por exemplo, conseguir botar tempo no Vingegaard ou no próprio Henrique Mas ou no Roglic, numa subida como no Angliru, eu vou ficar muito surpreso com o rejuvenescimento, né? Ele já se transformou de um classicômano num voltista, e se transformar num escalador que sobrevive a esse tipo de montanha também seria algo muito surpreendente para mim. Acho que os dois brigam pelo pódio, dependendo da situação de prova. Acho que nenhum dos dois conseguiria vencer essa volta desse ano. Seria uma surpresa, claro que muito boa, mas seria uma surpresa. Mais algum nome que queiras mandar aqui para este leque de ciclistas que podem ter algumas hipóteses de lutar, não digo pela vitória, mas pelo pódio? Cara, eu acho que não. Não vejo nenhum nome além desses que a gente está falando aqui. É claro que a Volta é pródiga, né, nesse tipo de surpresa, né? A gente lembra sempre do Peter Velets, né, que com a Quick-Step conseguiu um pódio, o próprio Maika, o Zakarin, uns caras assim desse tipo, que o Jack Haig, né, que foi o último, talvez uma última grande surpresa no pódio da Vuelta, mas não vejo nesse start list como a gente tem visto aqui, um outro nome entrando nesse pódio não sei vocês, mas acho que vai estar bem, tem muito cacique para brigar por esse pódio já. Não, pelo menos do meu lado estamos alinhados, aliás. Por isso é que eram estes os nomes que já tinha trazido à discussão, é porque acho que são estes os que têm hipótese de entrar no pódio. Da luta um bocadinho mais abaixo, vamos passar aqui ao Lourenço. Estes segundos nomes, ou terceiras linhas, vá, o Caruso, Eddie Dunbar, Carti, Bardet, Vlasov, se calhar um bocadinho acima destes restantes, Rubio, que há alguma curiosidade. O que é que tu esperas destes ciclistas? Eu, sinceramente, gostava mais de os ver lutar por etapas do que os ver lutar por sétimos e oitavos lugares, que eu acho que é a única coisa que vai estar em disputa. Mas veremos. Qual é a tua opinião? Ahm, Acho que, como bem disseste, acho que Vlasov pode estar aqui um bocadinho acima. Eu sou um de Vlasov, aí sim sou um hater de Vlasov. Ahm, mas acho que, não sei, ele fez muito poucas etapas no giro. Nas últimas provas que entrou, mostrou-se bem, mostrou-se sempre com os melhores. Ah, Agora na volta a Burgos, em que existiu contra-relógio e não é o forte dele, ele ficou meio minuto, cerca de meio minuto do Roglic. Acho que isto se calhar vai ser muito estranho aquilo que eu vou dizer e na volta Vlasov vai ser um flop novamente, mas acho que Vlasov pode ser uma grande surpresa nesta volta. Acho que Vlasov pode ser uma grande surpresa nesta volta. Ahm, Em relação aos outros nomes que Esta vai direitinha tu. com um beijinho para o branco. Para o branco, Estes últimos exatamente. 2 minutos. Ele vai gostar de ouvir, exato. em, em relação aos outros nomes que colocaste aqui, acho que Rubio efetivamente pode claramente ir para etapas. Ahm, Apesar de não se esquecer que tem que dar uma mãozinha ao Henrique Mas, de certeza absoluta. Uh, Dumbar lutar outra vez pelo top 10, porque não? Uh, Caruso, creio que também será aquilo que vai fazer. Kart e Bardet,
efetivamente podiam perfeitamente lutar por etapas e se calhar até conseguiam entre os dois sacar 2 ou 3. E Mas eu esqueci-me de força, força, incluir força. aqui, esqueci-me de incluir aqui Landa, que se vai despedir do landismo antes de entrar ao serviço do Remco. Não é? Última grande volta Finalmente, como líder. finalmente. Já vai tarde. Já vai tarde, já vai tarde. Pá, o Landa é aquilo que é. É aquilo que é. Já não há grandes palavras para ele. Acho que finalmente vai ter o auge da carreira dele. Acho que como gregário do Remco pode brilhar, efetivamente. Ahm, mas existem aqui outros nomes que podem efetivamente trazer algo de interessante a esta volta. Ahm, em termos de etapas. Ahm, estes dois estes que eu falei aqui, acho que dificilmente Dunbar vai ter Zana também na equipa. Não sei muito bem qual é que vai ser o papel de ambos. Ah, mas os outros, claramente, como líderes de equipa, o Caruso não creio que tenha perfil para ir para caçar etapas. Acho que a tua pergunta justifica-se, mas acho que estes nomes não têm capacidade suficiente. Não é capacidade suficiente, mas é mais perfil para. Acho que Sim, vão sim, querer percebo o que estás a sempre dizer. vão querer sempre ambicionar algo que não que na verdade não vão conseguir, mas o foco deles é aquele. E se ficarem com o top 10 vão ficar satisfeitos. Pratas, querias acrescentar alguma coisa aqui ao que o Lourenço estava a dizer? Já que estamos numa de bajular o Vlasov, eu considero um dos underdogs podem almejar o pódio. Ainda não sabemos a equipa oficial da Bora, mas pelo menos pá, o Luciano Uitebrooks e o Leonard Kamna certamente vão. São E dois o nomes Iguita? Acho que o Iguita também já fortíssimos. está confirmado. Mas o Iguita não. Não vai brigar pela Isso geral. não. Pá, e o Vlasov ultimamente tem estado de uma forma incrível. Ele fez fez terceiro na clássica de São Sebastião e agora em Burgos, tal como o Adam Yates, foi o único que acompanhou o Roglic. Eles não perderam um centímetro para o Roglic, tirando o contrarrelógio, que E era os sprints? normal, mas isso também é normal. Acho que o Vlasov pode ser uma figura interessante em termos de geral e também já provou que sabe andar, mas também já provou que sabe cair e sabe flopar. Por isso, vamos ver. E queria só referir aqui outro nome, e peço que não me interrompam nem gozem, que eu acho que com as circunstâncias certas, acho que pode ser um nome interessante e quem sabe até chegar ao pódio, que é o Timon Arns, mano. Eu estou sempre a bater neste Pá, nome porque eu Realmente. já ouvi andar muito na terceira semana das grandes voltas, no ano passado. Este ano não tem tido uma época feliz na Ineos. Também não tem tido muitas oportunidades, mas quando as tem, também não tem conseguido aproveitar nem fez grandes resultados. Mas com as circunstâncias certas, se estiver ali bem colocado, tem uma equipa forte, o Geraint Thomas não está no seu melhor, quem sabe se não passa a ser ele protegido e se na terceira semana uh, não faz um brilharete como já fez no ano passado. É. Era só isto. E vamos agora a daquele que é, para mim, um dos principais pontos de interesse desta Vuelta, e também já vem sendo hábito na Vuelta, que é termos uma série de jovens a aparecerem pela primeira vez em grandes voltas. E este ano estamos recheados, ou seja, temos Xian com muita expectativa vindo da Bora, temos a dupla da FDJ com Lenny Martinez e Romain Gregoire, temos Kevin Vaclan, temos muitos nomes muito interessantes e que tanto se podem imiscuir na luta pelo top 10 como por etapas. Poucos deles têm líderes que os prenderão a essa tarefa. Pratas, com que objetivos é que eles vêm e com que expectativas? E se quiseres acrescentar aqui nomes, que eu certamente não terei dito todos. Falaste bem que há muita juventude desta grande volta. São 19 jovens com 22 anos ou menos. É muita gente nova e se calhar começa a fazer sentido cada vez mais mudar-se a regra da camisola branca. Já não faz sentido ser aos 25 anos ou aos 24. Acho que podiam começar a pensar nisso.
Senão também calha sempre aos mesmos, o Pogačars e Ayuso e Remco, que estão até aos 25 anos sempre a ganhar. Mas enfim, há 6 corredores com 20 anos. É incrível. Com 20 anos fazer uma grande volta. E está há meia dúzia de anos, não havia nenhum, se calhar. E são todos de qualidade. Claro. E eu tenho aqui alguns nomes só que eu queria destacar, a maioria deles tu também já falaste. Um corredor que eu gosto muito, mas que não tem conseguido tão bons resultados nos últimos tempos como eu esperava, mas acho que tem muito potencial e deram-lhe a oportunidade para liderar na sua estreia numa grande volta, é o Kevin Vauquelin da Arkea. Vai fazer a estreia e vai ser o líder da equipa. Acho que é possível um top 5, desculpem, um top 15, por exemplo. Acho que seria um excelente resultado para quem faz uma estreia numa grande volta. Depois outros nomes, obviamente o mais jovem de todos, Lenny Martinez, da FTG, que eu acho que vai ser, nos próximos anos, vai se afirmar como um dos melhores trepadores do mundo. Já mostrou muita coisa, já venceu no Mont Ventoux, naquela clássica, naquele challenge, bateu o Woods e só tem 20 aninhos. O seu colega Romain Grégoire, que acabou de ganhar o Tour do Lamozan com 2 vitórias, assim, perfil mais de classicómano, mais para a média montanha, acho que pode limpar uma etapa. E o seu arquirrival, que no ano passado, no circuito sub-23, perdeu a Liège-Bastogne-Liège, a Flecha Ardennese, não sei se é assim que se chama, que é o Lennard Van Rietveld, da Lotto, que tem um perfil semelhante. É verdade, teve agora aí um percalço com a bomba da asma, acho que andava a usar a bomba vezes a mais, mas é um corredor com muito potencial, do perfil semelhante ao do Romain Grégoire, e acho que podem surpreender aqui numa das fugas. Depois, obviamente, Sian Uijtdebroeks, que vamos ver se trabalha para o Vlasov ou se vai ser ele próprio a cara da Bora para a geral. Este um bocadinho mais andamento do que os nomes que eu falei, a este nível. E depois os 2 miúdos da DSM, o Max Poole, que tem surpreendido nas provas de uma semana. Ele fez, salvo erro, quarto na Romandia, para um resultado incrível para um jovem que está a fazer a sua primeira época, numa prova World Tour, atenção, e mesmo no Dauphiné acho que esteve perto do top 10. Fez Até 13º no Dauphiné, sim, com 20 anos. Incrível, É isso. exatamente. Acho que também pode. Eu acho que vai tentar esticar até o máximo que puder até à geral. Se não conseguir, não é vergonha nenhuma e é uma experiência. E depois é o outro miúdo, o Oscar Onley, também um miúdo virado para as provas por etapas, não tanto com menos capacidade para a geral em si, com menos força na montanha do que o Max Poole, mas tem uma ponta final incrível. E se o deixar ir numa fuga, cuidado. Obviamente não vale a pena falar do Ayuso, que este já está no outro patamar. Mas estes O são os meus Ayuso também destaques. tem 20 anos, mas já não entra nestas contas dos meninos. Quando já tens um pódio na grande volta, já estás fora. Leandro, vamos agora. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre aqui o escalão sub-20 ou sub-23. Se queres acrescentar algum nome Não, antes de acho que passarmos aqui ao seguinte. não, tem uma grande expectativa realmente. Eu acho que o perfil da etapa, a forma como a prova vai ser disputada, é propícia para esses nomes. O Lenny Martinez e o Gregoire, de fato, despertam grande curiosidade. O Vaquelan também. Acho que a gente vai ter aí uma boa disputa. Talvez não briguem pelas camisas, porque, como vocês falaram, o Ayuso, o Renko, o próprio João Almeida são caras que estão na briga pela sub-25, mas se criasse uma sub-23, eles já começariam ali a brigar também. Vai ser bonito, vai ser legal. E como não só de classificação geral se faz uma grande volta, e nesta edição a organização até deu aqui alguma oportunidade para os sprinters, que apesar disso não compareceram em grande número, ou pelo menos em grande qualidade. Os principais sprinters da atualidade não vão estar por Espanha nestas próximas semanas. Leandro, como é que esperas esta batalha entre os homens rápidos? Esperas ver alguém dominador ou até um sprinter a ter uma volta à Espanha de breakout, a aparecer com 3 ou 4 vitórias, como já aconteceu noutras edições?
Isso pode acontecer pela motivação que o cara alcança quando consegue a vitória, né, Henrique? Um Molano da vida, um cara que está motivado, que está vencendo, ele pode de fato ganhar 2, 3 etapas, quem sabe? Acho que a gente tem 4, no máximo 5 etapas onde a gente pode ter a briga pelo sprint, né? A minha grande dúvida é como que as equipes vão se organizar para que os velocistas possam brigar pela vitória. Eu acho que sempre que tiver uma chance de fuga, essa fuga tem uma chance muito grande. Por exemplo, acabei de citar o Molano. A UAE não vai trabalhar pelo Molano, vai ter muita dificuldade de controlar a prova para levar para o sprint. Então, acho que esse é o principal empecilho e talvez tenha sido a principal razão que os grandes nomes não quiseram vir para essa edição. Né? Você tem na primeira semana 2 ou 3 oportunidades, algumas nem tão nítidas assim. Aí depois, chance mesmo você vai ter na 19ª e na 21ª etapa. Você vai ter que remar muito para chegar nessas brigas pela vitória no sprint. Então, acho que esse é o principal motivo que fez com que o start list não tenha sido tão bem contemplado assim nesse tipo de situação, mas tem os caras bons, tem o Alberto Dainese, tem o próprio ciclista da equipe EF, né, o Vandenberg, que tem boas chances, o Thyssen, o Brian Cocard da Cofidis, que é um cara que tem conseguido passar algumas subidas e disputar alguns sprints menos seletivos. O fato é que vai ser a grande chance da vida para todos esses caras, né? Que vão ter aí um sprint um pouco menos seletivo, vamos dizer assim. Vai conseguir brigar entre eles. São nivelados entre eles, né? Esses nomes todos que a gente pode citar aí para os sprints, né? Não tem nenhum que Sim, é não temos o diferente. grande papão, não é? Ou aquela ideia, ou por norma um Dainese ou um Thyssen, para ganharem uma etapa tem que lhes correr tudo perfeitamente, porque têm que bater Exato. homens muito mais rápidos do que eles, e neste caso não será necessário, porque estão todos mais ou menos ao mesmo nível, como estavas a dizer. Sabendo dessa escassez de oportunidades que haverá para os sprinters, achas que a camisola dos pontos, mesmo assim, fica pelos sprinters, ou vai para os homens da geral, como às vezes acontece na Vuelta? Eu não acho que eles vão ter chance, não. Eu acho que a gente vai ter aí bons pontos sendo disputados nas etapas com chegada ao alto ou com chegada com subida próxima da meta. Isso deve selecionar, eu imagino, um ciclista como o Roglic com muito mais chance do que o Molano ou o próprio Milan Menten da vida, mesmo que eles ganhem 2, 3 etapas. Talvez se ganhar 3 etapas, começam a ter mais chance, mas vai ser difícil para eles pontuarem nos outros dias, né? Então, inclusive, já antecipando um pouco o meu palpite aqui, eu acho que o Roglic é um cara para poder brigar por essa camisa. Antecipando também a minha, também vai ser a minha aposta. Estamos alinhados nesse sentido e já poupamos tempo mais à frente. E se a camisola dos pontos é imprevisível, a camisola da montanha é a mais imprevisível sempre Total. das classificações. Lourenço, queres-te arriscar num prognóstico, ou pelo menos aí em 3 ou 4 nomes caças que possam ser os favoritos para vencer esta camisola? Ahm, eu acho que, tendo em conta as principais equipas, ah, falando de Ineos, Emirates, Jumbo, ah, e incluindo pela presença de Remo, a Quick-Step, acho que a camisola da montanha pode muito bem ir parar ao homem que vencer esta volta. Um, efetivamente existem grandes nomes que podem ambicionar a camisola da montanha fora dos grandes favoritos à vitória. Um, mas, tal como falamos há pouco, acho que são a grande maioria deles que podem vencer etapas de montanha, são ainda jovens e não o suficiente maduros para conseguirem ter uma camisola como a montanha, ou, aliás, chegarem com ela ao final. Por isso acho que pode muito bem pender para o. Seria uma novidade, pelo menos eu estou aqui a ver, pelo menos há 20 anos que não vai para, desde 2005 não vai para um homem da geral. É? Por Pois. curiosidade, Sim, mais por intenso do exemplo. que é normal nos outros, por exemplo, na Sim. Volta à França tivemos uma série de anos seguidos com o vencedor a ser o vencedor da camisola da montanha também. Sim. Tem alguns nomes que efetivamente podem ambicioná-lo. Lembro-me assim, logo à cabeça, por exemplo, o Zana acho que pode ser um homem que pode lutar por essa camisola. É claro que os miúdos
também podem ambicioná-lo, como vários, como já falamos aqui, tem mesmo a equipa da Groupama tem, por exemplo, um nome como Michael Storer, a Sim, Trek que já tem, venceu. que já venceu, o Juan Pedro Lopes, se não venceu, esteve muito perto disso. Uh, Agora, lá está, acho Achas que vai que ficar pelos homens da geral? acho que sim, acho que pelos grandes nomes que temos, acho que e a luta vai ser tremenda e acho que os ataques vão ser vários e a possibilidade de fugas chegarem com grande tempo, vários dias, não sei se isso vai acontecer e se vai permitir que a camisola da montanha vá pender para alguém fora da geral. Eu aí por acaso discordo um bocadinho, acho que duas das principais equipas são equipas que tendencialmente correm de forma conservadora, a Jumbo e a Ineos, e por isso é capaz de haver muitas hipóteses para as fugas. Não sei se não vai ser demasiado dividido e não temos muitas daquelas etapas com 5, 6, 7 subidas onde há muitos, muitos pontos, por isso a maior parte dos pontos vão estar sempre nas chegadas e isso torna a luta pela camisola da montanha ainda mais imprevisível do que já é habitual. Sim, mas por outro lado, nas outras duas equipas tens dois ciclistas que eu acho que são super atacantes, que é o Ayuso e o Remco, e que vão querer tentar mexer com a corrida, percebes? Veremos, Mas lá está, espero que sim, que tenhamos exatamente, essa sim. corrida dinamitada que tu estás a dizer. Sim. Passando aqui, vamos dar agora uma volta por outros temas antes de passarmos às nossas apostas para esta volta à Espanha e vamos nos manter contigo, Lourenço. Vamos ter 7 portugueses à partida, todos os que estão presentes no World Tour vão estar à partida desta volta à Espanha. E além do João, de quem nós já falámos com mais por outras razões, pela luta e pela preponderância que ele terá nesta prova, queria saber o que é que podemos esperar dos restantes. Seja os irmãos Oliveira, que estão na UAE, Nelson Oliveira, que está, como já é habitual, no seu papel de gregário dentro da Movistar. Temos ainda Ruben Guerreiro, André Carvalho e Rui Costa. Ahm, então é assim, começando pelos gêmeos, acho que principalmente podem ser um belo apoio para, para o João. E quem sabe ah, tenho uma ligeira fezada maior no Ivo, ah, entrar algum dia em alguma fuga e poder fazer um top 3 top 5 quem sabe. Como já fez na Ahm, edição, acho que foi há como 2 anos. sei, exatamente, exatamente. O Ruben, estou muito curioso, é claro que terá um papel importantíssimo, tendo em conta a equipa da Movistar um papel importantíssimo na ajuda ao Henrique Mas, mas estou curioso para ver aquilo que o Ruben vai fazer, porque não é estar a cascar no Ruben, até porque creio que ele, na volta que ganha no início do ano na Arábia, salvo erro, apanha ali uma doença que não o deixa estar na melhor, na melhor forma naquilo que era um dos objetivos dele, que eram as clássicas da primavera, mas esperava um ano melhor dele na Movistar. Não é criticá-lo, mas pronto, era uma expectativa que eu tinha em relação ao ano dele, e então estou curioso para aquilo que ele possa fazer nesta volta. O Rui Costa, acho que é um daqueles homens, e pela equipa em que está inserido, pode claramente ir para caçar etapas. E quem sabe dar-nos uma alegria. Ahm, André Carvalho, acho que é se calhar aquele ciclista que pode ser aquele que possa passar mais despercebido entre o plantel Tuga que vamos ter nesta volta. E que bela representação será, acho que é a melhor dos últimos anos, 7 portugueses Sim. numa grande volta.
Passando agora ao Leandro, e é um tema que nós já aflorámos aqui quando estávamos a falar da camisola da montanha, e vamos acabar por ligar com a parte mais tática que vamos falar a seguir com o Prata. Mas eu, pelo menos, espero muitas fugas, como já disse, nesta volta, e acho que é sempre um dos terrenos mais imprevisíveis e onde na volta já vimos muitas vezes aparecer. O ano passado apareceu o Jay Vine com 2 vitórias, há 2 anos Storer. Tem sempre havido um nome ou outro a destacarem-se nas etapas de montanha e a aparecerem para o mundo, digamos assim, na volta. E eu queria te perguntar, em primeiro lugar, se concordas com esta alta probabilidade de termos várias chegadas para a fuga, e segundo, que tipo de nomes é que esperas ver destacar-se nessas etapas? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode esperar, primeiro porque as equipes que vão brigar pela vitória talvez, façam com que as outras não fiquem tão, eh, ao sonhando com um posto entre os 10 primeiros e partam para as outras formas de conseguir trazer um resultado para casa, né. Você tem o AE, Ineos e Jumbo e Quickstep muito, centralizadas na briga pelo pódio, e você tem uma série de outras boas equipes como a Jayco, a Cofidis, que ganhou no Tour de France esse ano, a própria Astana, também a G2R, que é uma equipe que está sempre, saltando nas fugas, né, uma equipe que consegue e tem conseguido bons resultados com essa estratégia. Concordo com você. Eu acho só que vai estar muito pulverizado o resultado. Alguma situação similar à do Jay Vine, do Storer, claro, mas vai ter bastante oportunidade para que as equipes tentem essa busca. Eu destacaria talvez o próprio Sergio Guita, ciclista da equipe da Bora, que não briga pela geral, na minha visão, e também talvez ajude muito pouco o Vlasov, possa ter aí alguma oportunidade de beliscar uma vitória de etapa, algo que seria já grandioso para ele. Vale citar também ciclistas veteranos, experientes, que sabem fazer isso, né? Como o próprio Thomas de Gendt, né? Se o cara está na prova, o cara tem grande chance de estar na fuga e de vingar. E claro, a molecada, né? Tomara que eles tenham essa autonomia, essa confiança da equipe de tentar entrar na fuga. A gente já citou aqui o Lenny Martinez, o próprio Romain Gregoire, quem sabe também o Oscar Onley, da equipe da SM, é um cara que também tem potencial. É uma chance deles darem um salto de protagonismo, né, Henrique, de tentar usar a oportunidade da Volta para ter uma grande conquista, né. Quem sabe também, a gente acabou não falando dele aqui nesse programa ainda, o veterano Romain Bardet, possa buscar uma fuga e sair daqui com uma vitória de etapa dessa Volta, seria importante para ele, né, foi um ano complicado para ele, então, tem bastante, tem uma diversidade de objetivos muito grande que a fuga é capaz de atenuar, né. É sempre um tema melindroso aqui, as fugas e tentar antecipar as fugas. Se a geral se antecipar a geral já é um jogo de risco, as Sim. fugas então ainda é pior. E pratas, nós já falámos também um pouco da dinâmica das equipas, mas eu queria te perguntar, ou seja, nós dentro da UAE, dentro da Ineos e dentro da Jumbo, temos mais do que uma carta apontada à vitória ou ao pódio. Que preponderância é que tu achas que pode ter essa segunda carta? Se podem ser jogadas de longe, Almeida, Arensman, dentro da Jumbo mais difícil dizer qual é o número 1 e o número 2. E como é que tu achas que isso pode vir a influenciar a corrida? Eu acho que havendo um domínio tão grande destas equipas, e falo da Jumbo, da Huawei e da Ineos, não vejo a Quickstep com capacidade para grandes coisas taticamente, só com o Reb. Hum, Acho que tudo taticamente vai ser entre estas. Há uns tempos tínhamos a Bora e a Bahrein sempre a mexerem muito com as corridas, mas entretanto nos últimos tempos isso tem acalmado e já não vemos, apesar de levarem 3 4 corredores muito fortes na montanha em 3 semanas, já não os vemos a tentar baralhar as contas dos outros super favoritos. E isso é uma pena para o espetáculo. A Ineos em si, como não tem um favorito ao nível dos dois da Jumbo ou dos dois da UAE, eu também não acredito que façam grande coisa. Acho que vão mais naquele, na, no mesmo registro que tiveram no último giro, a controlar a corrida para o Geraint Thomas e pá, sem grandes jogadas táticas. Isso vai ter que ficar para a UAE e para a Jumbo.
Sim, a Ineos provavelmente terá essa abordagem mais defensiva. Então achas que serão essas as duas equipas que poderão vir a aproveitar o 2 contra 1, digamos assim? Sobretudo sobre Remco, não é? Porque entre os favoritos é o único que está Sim, isolado. sim. Pelo menos para distanciar o Remco, tem a obrigação de fazer qualquer coisa. A UAE pode não acreditar que consegue derrotar a Jumbo, mas tem que tentar e tem que também tentar descolar o Remco. É assim, o Ayuso já fez um pódio, o que é que lhe serve fazer outro pódio? Já fizeram pódios em grandes voltas, fazer mais um para quê? Se querem, tem que querer arriscar ganhar. Ficar em terceiro ou ficar em quinto ou em décimo, não sei se faz muita diferença para os Eu, chefes eu voto da em ti para diretor em desportivo direitos. da UAE. Com essa atitude, acho que isto era mais divertido. Tem que ser. Se me derem a escolher, eu dou-te a ti a hipótese. Antes de fecharmos, já que tivemos aqui nestes temas mais soltos, ia só pedir, nós já falámos para aí de metade do pelotão, ia pedir um nome a cada um de vocês que, assim, que tenha passado mais despercebido, que vocês estejam com o olho nele durante esta volta à Espanha. E vamos começar pelo Leandro, que é o nosso convidado. Ah, legal. Eu tenho muita curiosidade de acompanhar, e pode ser um baita de um tiro na água, o que o Matheus Sobreiro vai apresentar. Eu acompanhei ele na Itzulia País Basco e fiquei muito impressionado com o desempenho dele. Depois fiquei muito surpreso de ele ficar fora da equipe no Giro, achei que ele ia estar. Ele já tem contrato com a Bora para o ano que vem, talvez isso tenha influenciado de alguma forma o calendário dele, mas é um cara que, desses que estão fora do radar, é um cara que eu tenho curiosidade de saber como é que ele vai andar nessa grande volta. Assim, é a primeira vez que ele vai competir na Volta, mas é um nome que me desperta curiosidade. E dentro da equipa não acredito que tenha grandes amarras também, por isso terá a sua Não, liberdade para fazer a sua corrida. é. Tem o Ed Dunbar, né, que a gente não sabe também como vai Sim, mas não competir, me foi uma parece grande que vá surpresa, ter a equipa toda a trabalhar para ele, não é? Vai ainda fazer mais a com, corrida dele. ainda mais com um contrato para outro time, né, no ano que vem. Lourenço, Então, o nome que eu vou dizer tem um pouco também a ver com a equipa com poucos nomes sonantes. Nós sabemos alguns, mas não tenho, assim, creio que nenhum nome forte. E é Prozinski, da Astana. Estou curioso o Epá, que é que. Lourenço, desculpa lá, estás a O que é que brincar. foi? Porquê? Faz lá a série, diz lá a série, se favor. Então, mas porquê é que não é sério? Estou só a brincar contigo. Pá, diz lá, diz lá. Pronto. Que é para saber se levo na fantasy. Não, acho que Bronski pode surpreender nas etapas de montanha. E quem sabe disputar alguma etapa. ok, Pratas. Só para dizer, o Prozinski ainda não fez nenhum top 10 este ano. Mas agora na Vuelta na Vuelta é que vai ser. Carrega. Tem Pratas, vários com esse bora. mesmo sonho, né? Esteve muito perto no Bem, giro. eu não sei se este nome pode ser bem considerado um nome abaixo do radar, mas eu acho que o Lascano vai arrasar nas fugas nesta volta. Bem lembrado. Pelo menos uma etapa acho que vai ganhar. Ele é um corredor mesmo, pá, incrível, sou grande fã. Estava já ansioso que ele fosse convocado, estava a torcer para que ele fosse convocado agora para a Vuelta, porque quero muito vê-lo em 3 semanas, como é que ele se consegue comportar, tal como estávamos todos expectantes sobre o Ben Healy, por exemplo, no Giro. Eu estou com essa sensação agora sobre o Lascano. Acho que ele pelo menos uma etapa vence. Não é muito fora do radar, mas íamos acabando o programa sem falar dele, por isso ainda bem que foste buscar esse nome. Vamos agora às nossas apostas para esta volta, a Espanha, que é para depois no fim podermos dizer quão mal estivemos. Até agora não nos tem corrido muito bem. Vamos ver se desta vez fazemos melhor figura. Vamos fazer os pódios, as camisolas e depois os hot takes. Vamos começar com o pódio do Leandro. Eu vou com pódio com o Roglic, aí eu vou apostar no Ayuso e no Mas. Então são três, tem que ter uma combinação peculiar para dar esse pódio aí, mas eu acho que vai ser Roglic, Ayuso e Mas. Roglic, Ayuso e mais. Pratas. Eu vou com 1-2 da Jumbo-Visma e vou pôr em Qual é a primeiro ordem? lugar, vou pôr em primeiro lugar o Vingard. Olha,
Vingard, Roglic em segundo e o Remco em terceiro. Lourenço, Ah, então eu vou com Roglic em primeiro, Vingard em segundo e Ayuso em terceiro. eu vou com Vingard em primeiro, ou seja, temos aqui já 2 Vingards a empate. vencer. A liderança, vou como líder da Giat Tuga, representante da Giat Tuga no falso plano, vou com o João em segundo e vou com o Roglic em terceiro. Remco, como já é tradicional nas minhas apostas, fica de fora. E o Ayuso custa-me, mas só cabem 3. E eu acho que os dois Jumba, a não sei que aconteça algum problema, vão estar lá. Deixar só a nota dos nossos colegas que não estão presentes, para que podemos gozar com eles também no fim. O Ricardo é ainda mais ousado nas esperanças do Ayuso e mete Ayuso em primeiro, Vingard em segundo e Remco em terceiro. O Branco mete Vingard a vencer, ou seja, acabamos por ter o desempate e o grande favorito acaba a ser Vingard, com o Roglic em segundo e Ayuso em terceiro. Camisola da montanha, Leandro. Eu vou ficar com o Roglic, eu tenho que ser coerente com a minha aposta do pódio. Então, acho que se o Roglic vai ganhar essa Vuelta, ele vai ganhar também essa camisa de montanha. Vai ser similar ao pódio do Tour de France lá do Pogacar. E já disseste que ele vai ganhar os pontos também, por isso não ganha a juventude, porque ele não Exato. pode. E de equipas também acredito que ganhe. Pratas. Eu vou para o Vingard. Lourenço. Pronto. Tal como o Leandro tem que ser coerente, e se meti o Roglic a ganhar e com o discurso que tive há bocado em relação à camisola da montanha, tenho que dizer que Roglic vai ganhar a camisola da montanha. Eu vou pela história e pela estatística que nos diz que na volta à Espanha são os homens das fugas que vencem e vou com Zana, da Jaico. Gostei muito de o ver no giro, acho que vai ter liberdade, vai andar em muitas fugas e vou levá-lo na Fantasy, por isso preciso que ele esteja ao nível. Pronto. Gosto. Camisola dos pontos, Leandro, surpreende-nos. Então, analisando aqui minhas possibilidades, eu tenho que apostar no Roglic, né? Então, acho que vamos de all-in com o esloveno. Pratas. Roglic também. Lourenço. 3 em 3. Roglic. É muito raro nós termos unanimidade. Eu também vou de Roglic, já tinha dito mais atrás. Os nossos colegas que como não vieram ao podcast, não tiveram toda esta reflexão sobre o assunto, ainda foram com os Sprinter. E o Branco vai com o Dainese. Não, o Ricardo vai com o Dainese e o Branco vai para o Molano. Na juventude, Leandro. Ayuso, né? O vice-campeão também leva a camisa branca. Coerência. Hoje em dia a camisola branca tem sempre este problema. Pratas. Bem, eu para não deitar tudo a perder, agora voto no Ayuso, assim, ocorre bem com um ou com o outro. Já não fica zero. Jogar em vários sentido. tabuleiros. Não zero, né? Lourenço. Sendo coerente com o meu pódio, Ayuso. Eu vou com Remco. O Ricardo vai com o Remco, apesar de ter posto o Ayuso a ganhar, é outro também que joga nos tabuleiros todos. E o Branco vai com o Ayuso. Antes de fecharmos, temos aqui o nosso espaço mais bem humorado. Temos os hot takes e depois vamos ter aqui o nosso pequeno jogo interno. Começando pelos hot takes, é sempre uma previsão qualquer ousada que nós damos que imaginamos poder acontecer, apesar de ser tudo menos óbvio. Leandro. Peraí, deixa eu ser segundo nessa para entender como é que é a aposta. Ok. Pratas. Eu acho que vamos ter 2 etapas conquistadas por ciclistas portugueses. Aliás, são dois portugueses diferentes a ganhar etapas. Eu no Tour quis fazer essa e não me deixaram, mas pronto. Eu E estou ok. bem disposto, por isso vou deixar passar. Fogo. Lourenço. Roubou-me a minha. Tens que te ver. Então agora tens que subir a parada e dizes 3 vitórias. Epá, isso é esticar a corda também. Espera aí, eu devia ter... É eu ótimo, devia se é ter para ser ótimo, é para ser ótimo.
Eu devia ter tido aqui uma segunda backup. hipótese. Então eu vou-te dar mais um bocadinho para Exatamente. pensar. Eu vou fazer a Ok. minha, chamo ao Leandro e Força. dou-te outra. Faz a tua. O meu hot take para esta volta é que a UAE vai ganhar um terço das etapas. Vai ganhar 7 etapas. Vai ganhar 3 ou 4 com o Molano, que eu penso ser o sprinter mais forte. E apesar de não ter a equipa toda a trabalhar para ele, tem os dois gêmeos Oliveira no lançamento. E depois Soler ganha uma da fuga. Ayuso ganha uma ou duas em sprints restritos naquelas subidas Unipuerto mais curtas. E o João ainda ganha aí uma algures. Por Grande isso ok. dá Sim, senhor. 7. Gostaste deste hot take? Pronto, isto é que é um hot take como deve de ser, não é como o teu. Portugueses vão ganhar 2 etapas. Claro que vão. Essa parte é Muito fácil. bem. Leandro, Então eu vou apostar que a Ineos vai ganhar os 2 contra-relógios e vai vestir a camisa vermelha na primeira semana. toda a Inteira. primeira semana? É. Ok. Também gosto. A maior parte apontam para a Jumbo e a Ineos muitas vezes até gosta de se livrar da camisola vermelha. É. Os nossos representantes em casa, o Ricardo apostou que o Kamna vai estar mais dias de vermelho do que o Roglic, que é um hot take bastante específico. E o Bastante Branco específico. apostou que a Carra Rural vai ganhar uma etapa. Ele não disse foi com quem, que isso já era lutaria a mais. Lourenço, Bem, pensando assim muito rápido, o meu hot take é que o Marin van den Berg vai ser o sprinter que vai ganhar mais etapas. ok, gosto. Também gosto. Mais pode ser 2, mas vai ganhar mais que os outros. Por isso Sim, pode ser 2. Sim. Tá bem, é legítimo, é legítimo. Sim. Sobretudo se for assim umas chegadas mais apertadinhas, por acaso não há muitas na Vuelta, com mais algumas dificuldades. Até pode antes. ganhar uma e chegar. Se houver um sprint. Exatamente. Sim. Não, isso a gente Não. discute no programa de rescaldo. Mas Sim, não, sim. se ganhar só uma não é válido. Não vai ser considerado correto. Mesmo antes de fecharmos, vamos, como é habitual, eu trago aqui um desafio para os meus colegas de painel. Hoje vai funcionar da mesma maneira que costuma funcionar, mas o tema vai ser diferente. Há 24 ciclistas à partida que já venceram etapas na Volta à Espanha. E vamos fazer aquele processo de eliminação que costumamos fazer. Cada um diz um, o primeiro a falhar salta fora. Leandro, nós já estamos mais ou menos habituados a esta dinâmica, mas para tu perceberes, imagina, tu dizes um nome que já ganhou uma etapa da Volta à Espanha, eu valido, depois é o Pratas, depois é o Lourenço, o primeiro a falhar fica fora. Ok. E é a ver quem é que é o último a aguentar-se. Eu tenho aqui a lista dos vencedores. Pratas, bora. Storer. Certo? Lourenço. Remco. Leandro. Roglic. Bora, vamos continuando. Pratas. Errada. Especifica. É o Jesus Errada. Certo. Sou eu agora, certo? Sim, sim. Juan Pedro Lopes. Acho que não. Ui, já foste. Já estás fora. Foste. Já estás fora. Menos um. Ei, Havia tantos ainda mais fáceis, pá. Leandro. fogo. Romain Bardet. Romain Bardet. Eman Pratas. Arendsman. Certo. Jay Vine. Certo. Molan. Certo. E Guita. Higuita. Certo. Começar a apertar. Ainda faltam muitos. 2, 4, 6, 8. Só dissemos 9. Malema. Certo. Molema. Henrique Massa. Certo. Estou a pensar nas equipas que ainda há. O Taramai. Certo. Huckart. Certo. Já ultrapassámos a metade. Estou a sentir que o Prata já está em maiores dificuldades. Claramente. Já estou. Bora, o Pratas. Tens... Mollard, não sei se ganhou, sei que teve liderança, se calhar não ganhou. Mas o Mollard, eu acho que ele não ganhou. Espera aí que eu agora perdi aqui isto, mas eu acho que ele não ganhou. Franceses... Não ganhou. Estás fora.
Era o Latour, o Latour de novo, o Latour Leandro, ganha. queres dar um. Nós deixamos sempre os nossos convidados ganhar, que é para sermos bons anfitriões. Então vou ganhar com o Mikel Landa. Mikel Landa, fortíssimo. Nem ao Nelson te lembraste, Pratas, fogo. Ei, Já, que falha. já foi há Pois muitos anos, já foi há pois muitos foi, anos. mas lembro-me bem. Recordar aqui os nomes que faltam: Robert Jessing, David de la Cruz, Soler, épico, Não. Sepp Ei. Kuss, Aransman, Caruso, Danny Van Poppel, Kenny Elissonde, Thomas de Gent, Ei, claro. Landa e são todos. E Pierre Latour. Pierre Latour não me lembrava que ele tinha ganho também. Mas pronto. Não nem lembrava do Perlatu. Ganhou, Nem ele eu sequer. até vos digo que eu sei de cor, ganhou o Atapuma, salvo erro. Pronto, agora perdeu a competição, está aqui a querer mostrar que sabe, que está acordado. Pessoal, muito obrigado por terem estado desse lado. Um obrigado especial ao Leandro, foi muito porreiro ter-te aqui. Espero que podemos voltar a marcar alguma coisa no futuro. Acho que foi uma experiência gira. Como sempre, agradecer a vocês todos por terem estado desse lado. Vamos fazer o acompanhamento no falseplano.ghost.io e no Twitter. O podcast está disponível no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Muito obrigado, vamos nos vendo. O próximo podcast no primeiro dia de descanso, na próxima segunda-feira. Um abraço a todos, vão ficando desse lado que nós vamos ficando deste. Tchau.